Desde criança, assim, a parte de confeitaria estava presente ali na minha casa. Minha mãe fazia ovos de Páscoa, fazia chocolate, então desde criança eu tinha essa vivência em casa da confeitaria, do artesanal, do pegar uma barra de chocolate e transformar ela em alguma coisa, de ver um cliente chegando na porta, buscando, saindo feliz, satisfeito. Então eu sempre tive essa vivência dentro de casa através da minha mãe. Mas isso não passou na minha cabeça que faria parte da minha vida depois de tanto tempo, né? Eu saí, fiz faculdade, saí de casa, aí montei um negócio mais no ramo de sapato na época, nada a ver com confeitaria, porque o tino empreendedor já estava bem forte dentro de mim, porém eu não sabia ainda em que área que eu ia conseguir dominar melhor. Então eu fui pro ramo de sapato, fechamos a loja depois de 6 anos, casei, tive filhos, e aí parei um pouco a minha parte profissional por um tempo, porque eu queria me dedicar exclusivamente para as crianças, assim, enquanto eles fossem pequenos, né? Aquelas mães que queriam ver o primeiro passo, que queriam ouvir a primeira palavra, então eu me dediquei mais exclusivamente para eles nesse período. Nesse período, meu marido trabalhava viajando, então, assim, o salário dele dava pra gente manter a nossa vida, então a gente abriu mão, eu abri mão de algumas coisas, ele também, para eu conseguir ficar em casa. Só que aí chegou um momento que não fazia mais sentido o Rafa ficar viajando, porque as crianças sentiam falta dele, a gente também estava passando por algumas dificuldades de relacionamento por conta da distância, e ele decidiu que ia voltar para a bebedoura. Independente do tipo de trabalho que ele arrumasse, ele ia voltar, sabendo que o salário dele poderia cair bastante, porque o salário dele como representante comercial viajando era alto. Então foi quando já deu uma assustada na gente. Por mais que a gente sabia que ia diminuir, a gente não tinha noção que ia cair para um terço. Então a gente pensou, poxa, vamos ter que reduzir nosso padrão de vida, vamos ter que reduzir algumas despesas, algumas coisas, e eu vou ter que buscar alguma solução para ajudar também em casa. Porque se é uma decisão nossa, eu tenho que ajudar de alguma forma. E aí, pensando em contribuir aí para minha família de alguma forma, eu comecei a buscar algumas alternativas do que eu poderia fazer. Na época eu trabalhava de voluntária numa instituição daqui da cidade. Não ganhava nada, mas aí, como eu desenvolvi um trabalho legal, assim, elas me chamaram para trabalhar fixa nesse lugar, meio período, eu iria ganhar R$ 600 por mês. Isso era novembro, eu tinha que decidir isso porque janeiro eu iria começar, se eu já topasse, né? Aí foi quando veio aquela dúvida, porque por mais que eu sabia que R$ 600 ia ajudar, né, na nossa casa, o que a gente tinha se proposto, eu sentia que eu conseguiria mais de alguma forma, né? E aí na época eu já fazia o pó solúvel para cappuccino, para vender ali, eu colocava no estabelecimento que meu pai tinha aqui na cidade, para vender no caixa, vendia para umas amigas da minha tia do hospital, vendia para minha mãe, tal, para a família ali, para as pessoas mais próximas. E já tinha começado a desenvolver a receita do cookie. Aí eu fiquei na dúvida entre um trabalho de R$ 600 fixo, que eu ia ter aquela certeza que todo mês eu ia ganhar, ou investir nos cookies que eu sabia que eu tinha potencial para aquilo, porém não era uma venda certa. Teria que todo dia de manhã correr atrás da minha venda, né? E aí eu fiquei nessa dúvida e a gente decidiu, não, vamos focar no cookie porque vai dar certo. Eu sentia que ia dar muito certo. E aí eu comecei a focar mais na receita, fiquei vários dias e semanas ali focada exclusivamente na receita. E foi onde eu consegui acertar. Comecei ali na cozinha de casa com o que eu tinha em casa. Eu não tinha assadeira de cookies, eu usava uma assadeira que saía, o fundo dela era removível, então eu virava a assadeira ao contrário para ficar sem borda e assava os cookies ali mesmo, porque como a gente tinha optado por reduzir nosso custo de vida, eu não tinha muito dinheiro para investir, né? Então, com menos de R$ 100, eu fui ali, comprava um pouquinho de manteiga, um pouco de farinha, um pouco de açúcar, e só para fazer um pouquinho ali. E fazia uma receita, com essa receita eu vendia, com o dinheiro da venda, eu distribuía, tipo assim, em porcentagem, quanto vai ficar para mim, uma porcentagemzinha, quanto vai ficar para reinvestir, e aí eu ia reinvestindo no negócio, assim, a maior parte eu reinvestia no negócio. O meu motivo, né, o meu porquês foram as crianças, assim, por mais que eu decidi que eu iria criar um negócio para ganhar mais do que os R$ 600, ter tempo de qualidade com eles, ter essa flexibilidade de, nossa, se um hoje está doente, eu preciso me adaptar minha rotina, ficar com ele hoje e amanhã trabalhar mais, eu estou disposta a isso.
Então, essa flexibilidade, essa certeza que eu vou poder estar ali nos momentos que eles mais precisarem, sabe? Foi o que mais me impulsionou a focar demais no negócio. Foi a virada de chave que eu percebi que o negócio ia dar certo, foi quando na primeira Páscoa, na cozinha de casa, eu tirei R$ 6.000. Fazia que eu tinha começado mesmo com a receita ali certinha, fazia 4 meses. Mas eu vou te falar que a minha maior alegria de quando eu penso assim, poxa, deu certo, é quando, tipo assim, eu tô passando na rua com os meus filhos, e aí teve um dia até que eu tava na praça. Aí passou, uma pessoa me cumprimentou. Passou de novo, uma pessoa me cumprimentou de novo. Eu fico assim, mãe, por que as pessoas te cumprimentam tanto? Assim, as pessoas me conhecem por causa do cookie, entendeu? Então, assim, eu acho que eu fico mais feliz com essas coisinhas que meus filhos percebem que eu tô conseguindo construir algo do que realmente eu...